Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, do verso 4 ao verso 6. Quando Jesus é indagado sobre o divórcio, se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, ele responde mostrando o plano divino desde antes do pecado entrar no mundo e produzir morte, dizendo que o homem deixa seus pais e, com a mulher, estabelece uma unidade composta. Essa unidade é tão indissolúvel que Moisés foi inspirado a registrar usando a mesma palavra do Shema judaico. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. No hebraico, a palavra traduzida para único é Echad, a mesma palavra usada em Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Do hebraico, Bazar Echad, uma única carne. O matrimônio tem por objetivo firmar uma unidade composta, que é indissolúvel, para a glória de Deus. Óbvio que aqueles homens de duro coração não aceitariam essa verdade, então questionam Jesus. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus capítulo 19, versos 7 e 8. E aqui é declarado a origem dessa dissolução, divórcio. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Ou seja, o divórcio existe porque o pecado entrou no mundo e os homens se tornaram duros de coração em relação ao plano do Senhor. Para que isso não se torne licença para o divórcio, lembremos que no cristão, nascido de novo pelo Santo Espírito, se cumpre o declarado pelo profeta: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel capítulo 36, do verso 26 ao verso 27. Aquele duro coração, que na primeira dificuldade alimentava o divórcio como uma válvula de escape, foi trocado por um coração de carne, um coração desejoso a obedecer seu Deus, apesar das dificuldades. O propósito da cruz é também restituir a ordem da criação, isto é, fazer com que os homens deixem de viver para si mesmos e vivam para o seu Salvador. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. O matrimônio não está fora do para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Aos Romanos é declarado: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. Sendo assim, o matrimônio é de Jesus, por Jesus e para Jesus. Por ele instituiu junto a Deus Pai o matrimônio. Portanto, é ele quem dita as regras dessa união maravilhosa. Dele,
Vocês pertencem a Cristo, assim como os recursos e o tempo de vocês. Os vossos filhos também, eles são herança do Senhor e devem ser criados como Ele revelou que o fossem em sua palavra. E a graça necessária para serem encontrados fiéis na administração dos recursos de Deus vem dele, ou seja, no matrimônio, a jactância também é excluída pelo Deus que não compartilha sua glória com ninguém. Para ele, o matrimônio tem por objetivo a glória de Deus, a união de dois crentes que gastarão a sua vida a serviço da igreja, servindo de acordo com os dons que receberam para a edificação de todo o corpo. E isso de maneira mais abundante, pois estarão juntos a todo tempo. Os cônjuges devem se dedicar para cooperar no crescimento espiritual do outro. O amor que Deus requer no matrimônio deve ser uma representação de quem Ele é, seu sacrifício e sua relação de amor com a igreja. Aos Efésios encontramos a seguinte declaração: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 33. A esposa é imputada por Deus a tarefa de ser submissa ao seu marido. Não ao plano que o marido estabelecer, mas ao plano do Senhor. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. A submissão da esposa ao marido deve espelhar a submissão que a igreja deve ter para com Cristo. Mas, diferente de Jesus, seu esposo falha, assim como você falha com Jesus em sua submissão como parte da igreja. Em resposta aos erros de seu esposo, você deve, ao invés de ser desrespeitosa e orgulhosa, lembrar-se da seguinte instrução: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas capítulo 6, verso 36. Imagine se Jesus, Deus, jogasse em nossa cara todos os nossos erros. Imagine se Ele copiasse nossa escassa misericórdia. Então, amada irmã, quando seu esposo errar, haja com graça e ajude-o. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Provérbios capítulo 14, verso 1. Apresente os erros de seu esposo a Deus em oração e não às suas amigas. Compartilhe com seu esposo e ore com ele para Jesus mudar a situação. Lembre-se do que Deus exige de você. E a esposa?
respeite ao marido. Já o esposo, o Senhor outorga a missão de honrar a submissão de sua amada, buscando ser fiel ao objetivo de a ter recebido do Senhor, isto é, amar como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Talvez você não possa dar à sua esposa os vestidos que ela deseja, assim como os passeios e viagens que trariam prazer a ela. Deus não irá cobrar isso de você, sendo que não te confiou os recursos necessários, e buscá-los pode fazer com que, no seu caso, você se torne negligente como membro da igreja e como instrumento da santificação à sua amada. Todavia, Deus pedirá contas, caso você não sente com sua esposa e coopere na santificação dela, orando junto e lendo as Escrituras junto com ela. Assim como a ajude a compreender que somos mordomos do Senhor e que não somos chamados a fazer o que queremos, e sim o que é da vontade de Deus. Deus pedirá contas, caso você use a submissão confiada a você para a satisfação própria, conduzindo sua amada até a fazer o que ela já compartilhou não ser agradável, entristecendo o coração dela. Deus pedirá contas, caso você proceda com mesquinhez com o cuidado do corpo de sua amada, usando como justificativa que os cuidados do corpo dela excedem em muitos o do teu, pois essa comparação é injusta. E dizer, eu gasto menos que a metade disso, não considerando as diferenças, e que os gastos com o corpo dela devem ser tratados como se fossem com o teu próprio corpo, é errado. Ter essa atitude contra sua esposa é agir contrário à vontade do Senhor, que exorta os esposos a amar sua mulher como ao próprio corpo. Por fim, meu amado irmão, saiba que Deus pedirá contas caso você invente critérios para oferecer a ela o amor que lhe é devido, pois o padrão é o amor incondicional de Cristo Jesus. Irmãos, há inúmeras advertências que podemos obter ao buscar a instrução de Deus revelada em sua palavra. E Deus imputou sobre cada crente essa tarefa. O matrimônio depende de corações sujeitos às leis de Deus. Portanto, faça como o salmista. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos capítulo 119, verso 11. Que Deus restaure os matrimônios e dê àqueles que ainda não casaram a direção certa para experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no matrimônio.